O cheiro do pão fresco saindo do forno talvez seja um dos aromas que mais aguçam o paladar da maioria das pessoas. Ou então, a gente poderia pensar, já que a gente está num domingo, e torturar o pessoal aqui um pouco, né? O cheiro, o aroma agradável do churrasco sendo preparado também aguça o paladar daquele que sente, né? Aquele sabor, aquele aroma. O aroma delicioso do pão ou de qualquer comida deliciosa aguça de fato o paladar, e da mesma forma como esses aromas aguçam o nosso paladar, palavras como as registradas aqui no texto de Apocalipse aguçam, ou ao menos deveriam, né, aguçar o paladar do cristão que as ouve. Observem o que Jesus está dizendo. Jesus sentado no trono, na visão registrada em Apocalipse. Vejam, farei novas todas as coisas. Farei novas todas as coisas. São palavras, poderíamos dizer assim, palavras aromáticas, palavras saborosas, que nos deixam na expectativa de provar esse novo, provar o frescor daquilo que vem como novo, como um pão novo que sai do forno. Farei novas todas as coisas, está dizendo Jesus. E essa é a concretização das promessas. Concretização da promessa que atravessa a Escritura Sagrada do início ao fim, como a gente viu no texto de Isaías, no Antigo Testamento. Eis que faço novas todas as coisas. É a novidade sendo revelada a João na visão que ele tem em Apocalipse. Mas observem um detalhe bastante importante. Nesse texto, a palavra que é traduzida por novas, né? Vejam, farei novas todas as coisas, a palavrinha original ali, traduzida por nova, ela tem uma profundidade assim muito maior do que usar essa mesma palavra novas na nossa língua para falar, por exemplo, do pão novo que sai do forno. Ela tem uma profundidade muito maior. No grego original, existem duas palavrinhas que são utilizadas para dar essa ideia de novo, que na língua portuguesa é uma palavra só, no grego são duas as palavrinhas. A primeira delas, kainos, e a segunda, neos. O texto de Apocalipse usa kainos, mas existe também a palavra neos, da onde vem o neo, o novo, na nossa língua. Na língua latina também tem alguma influência nesse sentido. No grego original, portanto, o termo é kainos, não o segundo. É o primeiro, kainos. Mas qual é a diferença entre essas duas? E, bom, para nós isso muda o quê? Muda bastante coisa na forma de nós entendermos o que Jesus de fato está dizendo aqui nesse texto. Neos, essa segunda palavra, tá? O neos, não está indo muito bem aqui, mas tá bom, está funcionando. O neos, ele designa alguma novidade que pode ser colocada dentro do tempo, algo novo. O velho, o novo. Ou seja, aquilo que é recente, aquilo que ainda não envelheceu. Por exemplo, o pão novo que sai do forno. É uma novidade, mas ele é novo com relação ao tempo. Depois de um certo período, ele se torna algo velho, algo que passou. O vinho que é novo, né, o vinho que recém foi feito ou está na fermentação, ainda é o vinho novo em contraposição ao vinho velho. Né? Por exemplo, o novo hoje pode se tornar velho amanhã. De fato, esse é o sentido que carrega essa palavra neos, novo, no sentido cronológico, mas algo que passa a envelhecer. Já essa outra palavra, kainos, e
é essa a palavra que aparece aqui no texto de Apocalipse, ela tem um outro sentido. É o novo, não no sentido cronológico, como o neós, mas novo no sentido qualitativo. Em outras palavras, é algo completamente novo que nunca antes existia. Completamente novo. Não é algo baseado na versão anterior, mas é algo completamente novo. Kainós é algo completamente, algo que vem, que tem é de uma espécie completamente diferente. Uma espécie completamente diferente, sem precedentes, algo completamente novo, nunca antes existiu. E não é por acaso que o texto, não só Apocalipse, mas o texto de Efésios também, onde nós falamos do novo homem, vimos ali, usam essa palavrinha, kainós. Ela é usada no texto bíblico para falar, então, da nova natureza, da nova criação, do novo homem, da nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Nesse sentido, algo completamente novo. Não é simplesmente uma reforma, não é simplesmente algo recalchutado. É algo completamente novo. Novo céu e nova terra. Ou seja, quando o livro de Apocalipse está dizendo, e isso sai da boca do próprio Cristo, que ele fará novo céu e nova terra, ele não está dizendo que serão coisas simplesmente renovadas ou recalchutadas, mas algo de uma espécie completamente nova, diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Em outras palavras, o novo é num sentido que vai além do que nós temos normalmente em nossa língua portuguesa. Né? Porque para nós, novo, normalmente é nesse sentido de algo novo. Isso aqui é um livro velho. O novo seria essencialmente a mesma coisa, só que novo, né? Só que não abarrotado desse jeito. Tem um texto bíblico, é o texto de Isaías, que a gente leu, que também fala nesse sentido. Olha só o que diz lá Deus através de Isaías: criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas já não serão lembradas. Reforça justamente essa ideia. Esse novo não faz lembrar o passado. É algo completamente novo. Jamais virão à mente. Um dos meus professores na Universidade Federal em Juiz de Fora, aliás, era o meu orientador, inclusive, ele dizia assim que a função de um carro é levar você do ponto A ao ponto B, né? E fazer isso em segurança dentro de um tempo calculável. Essa é a função de um carro. Nos levar do ponto A ao ponto B em segurança dentro de um tempo calculável. Em tanto tempo, o meu carro me consegue deixar lá onde é o meu compromisso. Essa é a função de um carro, dizia ele. E ele acrescentava, um Fusca já faz isso muito bem. E ele adorava Fusca, né? Tinha um Fusquinha, né? Então, o Fusca essencialmente tem essa função. Um automóvel novo, 0 quilômetro, continua tendo essa mesma função. Ou não? Continua tendo exatamente essa mesma função. Um carro completamente novo faz lembrar essencialmente o anterior. Por quê? Porque ele também tem 4 rodas, ele também tem um motor, ele também tem algumas portas, janelas, e essencialmente é o mesmo, que nos leva do ponto A ao ponto B, em segurança, um pouco mais ou menos, né? Dentro de um tempo calculado. Ou seja, a base da receita do automóvel é essencialmente a mesma. Pode ser um carro elétrico, pode ser um carro voador, mas ele continua sendo essencialmente um carro. Percebe? Nós diríamos, é um carro novo. Quando nós olhamos a palavrinha hebraica, kainós, ele está falando de algo completamente novo. Um carro
bom, que já não é mais carro, que tem outras funções e que vai muito além daquela essência original. É justamente o texto de Isaías que também propõe isso. As coisas passadas não serão lembradas. Então, nesse ponto de vista, um carro para ser completamente novo teria que ser absolutamente diferente. E é nesse sentido que nós precisamos entender essas palavras de Apocalipse. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Observem esse detalhe aqui. O mar já não existe. O mar já não existia, né? Na época dos primeiros cristãos que receberam essas revelações, né, escritas por João e reveladas por Deus, naquele tempo e até hoje, o mar ele é visto como algo perigoso, né? Os mapas antigos, se vocês procurarem mapas antigos, sempre tem monstros, né? O mar é o perigo, o mar é visto como algo violento, né? Poderia-se dizer até que, para alguns, no tempo antigo, o mar era a personificação do mal, era o próprio mal em pessoa, especialmente ao viajante desavisado, né? O viajante desavisado que não andava com os mapas que indicavam aonde estavam os grandes perigos do mar. O mal em pessoa à espreita do viajante desavisado. A gente poderia dizer que nos nossos dias o mar continua sendo assim visto como personificação de destruição. Quando ocorrem tsunamis, como esse aqui que foi no Japão há um tempo atrás, né? É costume e a gente ouve, né, de repente, pessoas que passaram por situações assim, dizerem, foi um verdadeiro inferno, né, o que o mar fez. Só de ver as imagens a gente já fica imaginando, né, a força arrebatadora do mar, que continua sendo assustador. Continua sendo assustador, né? Aí eu lembrei do Caneta Azul, né? Caneta Azul, esses dias alguém perguntou para ele se ele tinha medo do mar. Ele falou, não tenho medo do mar, não. É só não entrar nele. É só não entrar no mar. Então, enfim. Tudo isso para lembrar. O texto do Apocalipse fala de que no novo céu e na nova terra, aquilo que é assustador, aquilo que apavora, o próprio mar, que é a personificação do mal para o viajante desavisado, não tem mais lugar no novo céu e na nova terra. Aí já começa uma diferença completamente grande. Esse mesmo mar que apavora desavisados não terá lugar no novo céu e na nova terra, idealizados por Deus. O sentido aqui, a gente precisa entender, é que o próprio inimigo, o próprio mal, todas as manifestações do inimigo serão totalmente excluídas deste novo céu, desta nova terra. Apocalipse vai a fundo nessa questão. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas já passaram. No novo céu e na nova terra não há espaço mais para tudo isso. Há alguns anos atrás, numa aula de catecismo, né, eu devo ter contado essa história para alguém aqui, se eu me lembro bem, mas em todo caso, numa aula de catecismo, um adolescente me fez uma pergunta que eu nunca esqueci, mas vale a pena contextualizar bem aonde foi feita a pergunta. Esse adolescente, 11, 12 anos, tinha acabado de descobrir uma rede social recém-lançada, na época que poucos tinham internet em casa, né? E essa rede social, na época, vivia o auge, assim, né? Ele estava empolgadíssimo com a ideia. Instalou a internet em casa, o pai e a mãe, e ele estava empolgadíssimo com aquilo, e ele, num momento de conversa ali, na instrução de confirmandos, ele pergunta, pastor, e é uma coisa que
nessa visão dele, valeria a pena, o céu valeria a pena, né? Ele perguntou, pastor, lá no céu vai ter Orkut? Lá no céu vai ter Orkut? Os mais novos aqui provavelmente nem sabem do que se trata isso, né? Ou mal e mal ouviram falar. E os mais velhos também não, porque na época eles ainda não haviam domado, né, as tecnologias. Será que lá no céu vai ter Orkut? Era a novidade do momento? Era o que tinha de mais excepcional com a internet de 1 mega de velocidade, entrar no Orkut, nossa, aquilo era uma coisa fantástica. E se é tão bom assim, tem que ter no céu isso aí também, né? Parece que é isso que está na ideia, né? Era o auge da novidade. O curioso é que, bom, hoje essa rede social já nem existe mais. Já nem existe mais. Foi substituída por novas. Novas no sentido de neós, né? Novas, que continuam essencialmente a mesma coisa. Com algumas novidades aqui e ali. Novas, foram substituídas. Substituídas por mais novas. Mas é exatamente nesse ponto que está a lição que nós precisamos aprender aqui a partir dessa expressão ou dessa palavra aonde Cristo diz: estou fazendo novas todas as coisas. Tudo o que existe aqui neste mundo, ele é novo por um momento, mas depois passa. Depois passa. São novos apenas no sentido de recente. Novos apenas no sentido do ainda não velho, né? Ainda não ultrapassado, porque pertencem à mesma categoria, né? O Fusca continua sendo um carro, embora a gente prefira chamá-lo de Fusca, né? Mas é um carro, essencialmente igual um carro elétrico ou um carro voador que está para chegar aí, né? Essencialmente é a mesma. Novas versões, no sentido do neós. Mas o novo céu e a nova terra, ditos por Deus através de Isaías e também aqui no livro de Apocalipse, tem um sentido bem mais profundo, né? Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. E aí eu não me arrisquei pedir para a inteligência artificial fazer uma imagem dessas novas coisas, até porque Paulo diz muito claramente, jamais passou pela mente do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. O novo do qual o Apocalipse fala é um novo de outra natureza, que pertence a uma outra categoria qualitativa, algo completamente novo. E a promessa é que aqueles que forem fiéis a Deus, e crerem fielmente nessa promessa, habitarão eternamente nesse novo céu, nessa nova terra, aonde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte, nem dor. Essas coisas já passaram e se fizeram completamente novas. Vejam, são palavras simples, mas carregadas de esperança e que devem aguçar o nosso paladar quando nós lemos palavras assim. Mais até do que o aroma do pão fresco saindo do forno ou o cheiro de qualquer outra comida, pois é um novo que vai muito além do que nós podemos imaginar. Para finalizar, uma observação desse mesmo Jesus no trono que diz: estou fazendo coisas novas. Ele diz: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Sigamos esse conselho. Amém.